Então, gente, estamos começando mais uma formação do selo, ou do selo, desculpa, ó, ainda bem que eu não gravou. Bom dia, gente. Estamos começando mais uma formação da busca ativa escolar, né, com um tema hoje sobre abordagem familiar. E é um enorme prazer ter vocês aqui, mais uma vez, né? Estamos à disposição aí, de acordo com as demandas. Rafa e Rosiana vão conduzir esse momento, essa formação, e depois a gente abre para as dúvidas, para as interações, tá bom? Bom evento para a gente. Bom dia mais uma vez, pessoal. Para quem não me conhece, ainda acredito que conheço todo mundo, mas talvez tenham pessoas novas nas equipes aí dos municípios que não conheçam, né? Eu sou Rafael Paixão, faço parte da SET. O tema dessa formação ele é muito importante porque é, quando a gente olha para a estrutura de funcionamento da Bolsa Ativa Escolar e a gente olha para aquele organograma que vocês conhecem muito bem, né? Os papéis e os perfis de cada pessoa, a gente tem um perfil que é o técnico verificador, a pessoa que vai até a casa dessa família, dessa criança, desse adolescente, para poder fazer essa visita domiciliar, entender aquele contexto familiar e os motivos que está fazendo com que essa criança, né, que estão fazendo com que essa criança e esse adolescente estejam fora da escola. Esse papel do técnico verificador é talvez um dos mais delicados dentro dessa estratégia, porque é justamente esse contato com a família, é entrar na casa dessa família. Então, é um lugar de muita responsabilidade dentro da iniciativa escolar, né, com a ética da informação, com o manejo na condução desse momento, dessa conversa. Então, a nossa conversa hoje, né, o tema desse abordagem familiar é muito voltado dentro desse perfil dos técnicos edificadores. A gente sabe que em alguns municípios, né, as equipes, os coordenadores operacionais apoiam também nessas visitas, então fazem visitas junto com os técnicos. Então, às vezes, tem municípios que os papéis são bem definidos e que o técnico faz de fato o papel só do técnico verificador, e tem municípios que as coisas são mais fluidas, uma pessoa acaba apoiando aqui e ali e faz alguns papéis dentro da estratégia. O importante é que a pessoa que faça essa visita domiciliar tenha esse preparo. Então, é com esse cuidado, com essa intenção que a gente selecionou esse tema para poder fortalecer vocês que estão aí em contato com as comunidades escolares, com as famílias, para esse momento de intervenção, né, de visita e é, de acessar, né, essas famílias. Então, vamos lá. Rosena está por aqui? Quer começar, Rosena? Fabiana também, fica à vontade para a gente ir fazendo aquela troca. Tá, tô sim, Rafa. Então, é, por que que a visita técnica ela é importante, né, na busca ativa escolar? Eu considero uma das funções mais delicadas no organograma da busca ativa. Por quê? Porque o técnico, ele entrará na intimidade da família. Além da intimidade física, que é o espaço onde eles moram, na intimidade das informações. Muitas vezes, informações que não foram ditas, que não estão claras, que estão nas entrelinhas, aparecem nesse momento. Sobretudo aquelas mais difíceis de serem faladas, não é? Então, a visita técnica é esse ponto central. Então, não se pode ir para uma visita assim com uma postura julgadora, com uma postura acusatória, com uma postura policialesca, né? Precisa-se sim acolher, barganhar e tentar conquistar. Porque a gente sabe, e vocês sabem muito mais do que a gente disso. Muitas vezes são famílias negligentes, são famílias que não assumem esse lugar de proteção, de responsabilidade, né? Às vezes a gente, enquanto técnico, a gente fica indignado, né? Muitas vezes querendo é, tomar o lugar da criança e defendê-la, né? Mas, enfim, nós precisamos ser impessoais,
profissionais e ter este cuidado, esse zelo, não é? Então, essa visita, ela é a construção de um reforço dessa relação da comunidade escolar com a família, né? Há aí uma construção do sentimento na família que a criança ou adolescente, assim como a própria família, importa para o município e que não estão invisibilizados pelas políticas públicas. Veja, quando a gente vai para uma visita dessa, não é Ana Luzia, não é Fabiana, não é Mônica, é a instituição. Vocês estão representando o município institucionalmente. Nesse sentido, quem chega lá não é a pessoa, é a representante da buscativa escolar, da escola, e nisso, por trás da gente, existe uma instituição. Uma instituição que representa as políticas públicas e o Estado. E o cidadão, todo cidadão, sobretudo criança e adolescente, é tutelado pelo Estado como prioridade absoluta. Isso não está só no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso está na Constituição Federal. Isso está, e a Constituição, ela foi baseada na Convenção dos Direitos da Criança, quando o Brasil foi um dos primeiros signatários. Ou seja, ele assina para dizer: nós somos responsáveis por nossas crianças e adolescentes. O documento que mais expressa isso é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi do ano de 90, né? Então, assim, a gente vai identificar, né, as necessidades daquela família e os motivos que afastaram as crianças e adolescentes da escola. Muitas vezes, aquela mãe negligente, aquela mãe que acorda 11 horas e quando a aula da criança começou 7 da manhã, muitas vezes é uma mulher violentada, né, ou é uma mãe que teve toda uma infância de violação, enfim. Isso não é justificativa, mas para a gente, assim, muitas vezes, segurar a nossa indignação e ir lá, vamos tentar entender por que que essa criança não chega na escola. E aí a gente vai tentar, muitas vezes, gente, dar uma aula a essa mãe, sabe? Para que ela consiga entender. Aí está o nosso argumento de professora, de educadora, de assistente social, de psicóloga, enfim. Para fazer essa mãe entender que a educação é um projeto de longo prazo, é um período de investimento. Ela não tem como cobrar desse adolescente um trabalho que sustente a casa, porque essa função é dela e do pai, entende? Então, assim, eu sei que é difícil, sei dos desafios que vocês enfrentam no dia a dia. Quantos depoimentos de vocês a gente não já ouviu aqui nos atendimentos individuais, né? Mas há algo muito maior que isso, que é a vida daquela criança e adolescente. Que muitas vezes a gente precisa ter muita paciência para sentar junto e tentar convencer, sabe? Que daqui a poucos anos, esse adolescente, sobretudo nos anos finais, que a gente sabe que são os mais desafiadores, né? Pela desistência da escola, e a gente também se perguntar, que não está com essa criança e adolescente. Porque esse movimento, gente, ele é de mão dupla. Às vezes a escola expulsa a criança também. Às vezes não é nem intencional, mas algo dito inadvertidamente, né? Faz com que essa criança ou adolescente, se eu não quero estar nesse lugar, eu não me sinto bem aqui, sabe? Então, é assim, são reflexões para a gente pensar, né? Qual é o nosso papel nisso tudo? O que que a gente pode fazer, né? Porque muitas vezes a gente vai além da nossa função, mas quando a gente vê o efeito e o resultado lá na frente, a gente diz, ainda bem, eu segui minha intuição, eu segui meu bom senso, eu segui minha responsabilidade de profissional e aí deu certo, né? Quando a gente consegue fazer com que esse jovem pelo menos consiga concluir no médio, né? Que a gente sabe que é o mínimo hoje exigido no mercado de trabalho. O mínimo.
E só para Então, complementar, Rosa, sim, esse último ponto que você discute, que é muito importante, né, que é dessas famílias, de entender essas necessidades, esses contextos familiares, e isso, nos exemplos que você trouxe, né, de mulheres, enfim, que talvez tenham tido muitos direitos isolados, inclusive o direito da educação na própria infância, né? Então, a gente sempre conversa muito com vocês nesses atendimentos desse ciclo que muitas vezes não é quebrado, né? Então, é um ciclo de violação, porque o avô não teve acesso à educação, e aí o avô, no caso da criança, né? A mãe, consequentemente, também começou a trabalhar muito cedo, teve que, enfim, largar a educação muitas vezes por causa da zona rural que morava ou de alguma outra situação. Então, são muitas violações de direitos que são ciclos, né, socioeconômicos no Brasil que são históricos, que a gente conhece muito bem, e que são reproduzidos. E aí, entender esses ciclos também faz parte desse processo para entender qual a importância que a educação tem para aquela família, né, para aquela família que às vezes está ali se comportando de maneira negligente com a criança, de levar para a escola com as responsabilidades, mas que por trás dessa negligência tem todo esse histórico, tem todo esse ciclo sendo reproduzido. E que se ele não for quebrado, ele acaba sendo reproduzido com essa criança e com esse adolescente também. E aí nossa função, enquanto buscativa, é interromper com esses ciclos de reprodução desses direitos que não são garantidos, né? isso, Só isso informar. mesmo. Então, e é exatamente, né, a partir dessa visita que o caso vai sendo gerido, né? A gente já está aí na fase de gestão de casos na plataforma. Quando essa visita ela é designada pelo supervisor institucional, o caso já está em fase de gestão. E aí já está na plataforma com essa análise, aliás, com o alerta, com a indicação do supervisor para que a visita seja realizada, né? Então, nessa visita se vai construir os dados necessários para se analisar o que é que se pode fazer, né? Então, assim, as demandas da família, da criança e do adolescente, elas serão encaminhadas para as diversas políticas públicas, né? Vai que você chega numa residência dessa, a criança não consegue ir para a escola porque está faltando alguma coisa muito importante, né? Como tantas vezes foi dado exemplo aqui de uma criança que faltava intermitentemente juntamente com o irmão, porque apenas um calçado servia para os dois. Ou então de uma família que está sem ter o que comer, não é? Ou de uma criança que tem algum problema de saúde muito sério e não está conseguindo chegar à escola. Veja aí, a gente já falou de uma demanda da saúde, de uma demanda da assistência, não é? Enfim, que aí o técnico constata isso, coloca no relatório e aí se encaminha para as secretarias que são designadas para ajudar a educação a fazer com que essa criança permaneça na escola, não é? Então, para que a etapa da gestão desse caso, né, ela seja bem sucedida, o técnico verificador deve seguir o roteiro da pesquisa, que está lá esse formuláriozinho pronto lá no site da Buscativa Escolar. Por quê? Porque ele precisa mapear esse contexto da família, né? Embora exista essa flexibilidade para adaptar as perguntas, não precisa exatamente estar seguindo um questionário ali, olhando, lendo e perguntando e anotando. Muitas vezes a gente pode fazer isso sutilmente e deixar para anotar depois, né? Se for uma família que tenha mais dificuldade nesse contato. Porque eles também têm medo, né, gente? Quando se chega assim, tem medo. Será que isso que essa moça está escrevendo aí, eu vou perder Bolsa Família ou alguma coisa desse tipo, né? Então, é tranquilizá-los para poder eles fazerem essa conversa de forma mais serena, né? Embora isso seja, às vezes, difícil, mas precisa conduzir esse momento de forma natural, né? Não como uma entrevista de pergunta e resposta. E reportar sempre essas informações de forma clara,
detalhada, né, na análise técnica, para que quem for ler, no caso o supervisor institucional, consiga ter essa compreensão das necessidades e das demandas daquela família. Porque muitas vezes o técnico só escreve assim: visita realizada, criança está bem. Aí o que é que o supervisor vai fazer com essa informação, não é? Então, esses dados, eles precisam estar lá descritos com a sua linguagem, da forma como você entendeu, mas precisa estar lá para se saber o que que a criança precisa, o que que aquela família necessita, para se ter clareza do encaminhamento. Não se tem como encaminhar se a demanda não está clara, né? Exato, Rose, só para reforçar esse ponto que é importantíssimo, queria bater nessa tecla para que o pessoal não saia Sim, daqui sem essa compreensão muito reforçada, que é a análise técnica, esse momento que a Rosana fala que depois o supervisor vai ter acesso a isso, é com essas informações que vai fazer a gestão do caso. Então, mais uma vez, exato, assim, reforçando, né? É, esse momento da análise técnica, que é aquele campo na plataforma, que ele é descritivo, ou seja, não é aquele o formulário de pesquisa, é o primeiro momento que ele tem um roteirozinho que precisa ser marcado, né? Com perguntas objetivas. Esse momento da análise técnica é o campo livre, é o campo aberto na plataforma que vocês conhecem, que deve ser relatado todo o contexto dessa entrevista. Vocês podem botar, né, verificadores. A visita foi realizada no dia 6 de junho de 2024, às 10 horas da manhã. Quem estava presente na casa da família? Era a mãe, o pai, o irmão, a irmã, avô, a avó. A condução desse momento dessa entrevista, né? Foi conversado com os pais sobre isso, aquilo. Ouvimos a criança também, um processo muito importante nessa etapa de pesquisa e de análise técnica, e dessa visita domiciliar em si é ouvir a criança e o adolescente também, gente. Às vezes a escola liga para a mãe, pro pai, e só pede a justificativa da ausência. Quando vai fazer a visita domiciliar, acaba só falando com a pessoa responsável pela criança, por que não está indo? E esquece o principal, que é ouvir essa criança e esse adolescente, que é o sujeito aqui da busca ativa escolar, né? Então, ouvir a criança e o adolescente é um passo muito importante nesse processo de escuta, porque as informações podem ser até divergentes dos responsáveis. Não que a gente vai fazer um papel de investigação, mas de ouvir e de acolher também o relato dessa criança e desse adolescente. E aí, nessa análise técnica, isso precisa estar descrito. O que é que a mãe falou, o que é que o pai falou, o que é que a criança falou, quais as necessidades que foram identificadas. As percepções também subjetivas também podem estar constando aí dentro dessa análise. Não precisa ser tudo o que a família falou necessariamente, mas o que vocês sentiram também, o que vocês perceberam nesse momento de visita. Né? A gente anotou que a família vive numa zona muito vulnerável socioeconomicamente, que a estrutura que eles têm não é adequada, não oferece um conforto adequado para criança e para adolescente estudar em casa, por exemplo. Então, essa análise técnica, ela também pode ter esse momento é, de de relato, né, das percepções que o técnico verificador teve no momento dessa visita. Tudo isso vai ser elementos que vão enriquecer esse caso para que na hora que o caso, né, chegue na plataforma para quem vai fazer a gestão, isso fique mais fácil de se entender quais caminhos vão ser necessários acionar. Se vai ser na assistência, se vai ser na saúde, o que é exatamente dentro da assistência. Uma coisa muito importante para a assistência, né, quem é aí da área da assistência sabe as questões da média complexidade, alta complexidade, se o direito já foi violado, se já não foi violado, se vai ser encaminhado para o CRAS, para o CREAS, para qual tipo de serviço vai ser encaminhado. Então, um profissional da assistência social só vai ter mais clareza desse tipo de encaminhamento, para qual serviço de fato pode ser encaminhado, se tiver uma boa, um bom detalhamento dessa análise, né, dessa visita domiciliar. Caso contrário, pode ficar algo muito vago. Aí, quando chega na mão do caso, na plataforma, né, chega lá na mão da assistência social ou do pessoal da saúde, aí talvez isso já aconteceu em alguns municípios que a gente acompanha, tá? Não aqui em Alagoas, mas em outros estados. Do pessoal da saúde achar que tem necessidade de fazer uma visita de novo, não que não possa, porque a saúde tem os mecanismos de visita domiciliar relacionados à própria saúde, e assistência também. Então, as visitas podem ser feitas. Mas a visita da busca ativa escolar, ela
tem que ser feita dentro desse modelo, né? Então, se quando chega um caso para alguém da saúde, para alguém da assistência, que não tem informação suficiente, isso é um erro dos processos anteriores, né? Precisa ser fortalecido nesse repasse da informação. Então, só para reforçar ainda mais esse ponto, que é muito importante. Eu queria também contribuir um pouquinho com Pode falar. isso, sabe? Porque isso que Rosiana e Rafa trazem assim, é muito, muito importante. O sucesso da manutenção, do retorno, do reingresso desse adolescente para a escola, dessa criança, depende absolutamente dessa relação com a família, né? E dessa escuta, né? O que o adolescente tem para contar? Rafa traz esse detalhe, né? Assim, a gente escuta todo mundo, menos a pessoa interessada, que é o aluno, que é o estudante, a estudante, né? E muitas vezes os pais, eles vão para se protegerem em relação à escola ou ao conselho tutelar, ou enfim, eles vão dizer o que eles quiserem, entendeu? E jogar responsabilidade, muitas vezes, no próprio adolescente. Então, principalmente em relação a adolescente, tem que ser feita a escuta. Com criança, também. A criança, ela tem que ser ouvida, tá? Mas com adolescente, principalmente nessa coisa, desinteresse pela escola, assim, não quer mais estar na escola, o que está acontecendo? O que aconteceu na escola? Que experiência de fracasso escolar esse menino, essa menina tem, né? Que situações foram vividas na escola, ou de repente o desinteresse pela escola é por demandas da família, né? Então, assim, eu estou tão envolvida e envolvido com os problemas da família, ou por questões de violência sexual, por questões de exploração do trabalho infantil, que eu não tenho interesse pela escola. Então, é mais fácil eu dizer que eu não tenho interesse pela escola do que eu dizer qual é o real problema. Então, a sensibilidade do olhar, né, do que está para além do que está sendo dito, é fundamental. E é sempre bom a gente ir com mais uma pessoa, porque para que a outra pessoa também tenha um outro olhar sobre uma assistente social, uma psicóloga, né, alguém, né, que possa estar junto, para que vocês possam conversar sobre essa visita domiciliar, né? E até uma forma de vocês se protegerem também, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? Tem famílias ligadas envolvidas com drogas, né, que às vezes se tornam agressivas. Então, é importante também saber que existe um grupo de pessoas que estão preocupadas com o bem-estar dessa criança e desse adolescente, né? Então, é sempre importante fazer essa escuta dessa menina, desse menino, independente da idade, né? Senta na calçada, conversa fora da família, né? Para que essa menina, esse menino se sintam seguros, né? E sintam que tem alguém que está preocupado com eles, né? Isso realmente é fundamental. Isso, Ana, é muito importante essa fala, e isso me lembrou que na primeira vez, na primeira rodada, né, como a Ana explicou no começo, essa formação foi oferecida em maio e tal, sendo oferecida outra vez, porque nem todo mundo conseguiu participar. E no primeiro momento que a gente fez, a gente teve, e vocês fiquem à vontade também, né, para participar, para poder trazer experiências e trazer, enfim, o que vocês acham. A gente vai abrir também para falar daqui a pouquinho, mas teve um município que compartilhou um pouco disso, assim, que tinha um caso que ele estava acompanhando de um adolescente que estava envolvido com trabalho infantil, né, se enquadrava dentro do trabalho infantil na zona rural, porque a família morava na zona rural, estava longe ali da escola, ou da escola, né, não tinha escola próxima nessa zona rural, tinha que se deslocar para a zona urbana, e a justificativa, o que a equipe da Busca Ativa Escolar tinha de informação é que a criança preferia trabalhar a estudar. Mas aí não foi feita essa escuta desse adolescente. A gente deixou como sugestão justamente isso, né? Que essa equipe desse município pudesse fazer a escuta, essa visita domiciliar e ouvir esse adolescente. Por que que ele acha que é melhor trabalhar do que estudar, né? Qual história de vida essa família tem que o trabalho ocupa um lugar
de maior importância do que a educação, claro, porque o trabalho traz o sustento e a sobrevivência, mas para além disso, é aquela questão dos ciclos que eu fui falando ali naquele momento, né? Às vezes, e a gente até discutiu isso no momento, né? Não é que a criança deseja ou opte por trabalhar, é porque às vezes é o que foi apresentado a ela, o universo de possibilidades que ela conseguiu acessar, é que o trabalho é o caminho que vai trazer o sustento e não tem outro, é esse. Então, é a ausência, né, de outros caminhos, de outras possibilidades que a educação pode trazer, que pode construir. E a gente só vai entender esse processo desse adolescente que está preferindo o trabalho se tiver uma escuta, se tiver uma escuta de qual é a necessidade dessa família em termos financeiros, qual é o histórico, né, desse adolescente no seu percurso de vida, da família desse adolescente. Então, a escuta, ela vai ser fundamental para conseguir se pensar em alternativas e estratégias, né, de conquistar esse adolescente de volta. Então, a Ana Paula trouxe um exemplo muito bom, né, dessa questão do desinteresse pela escola, que é o que a gente sempre, dentro da plataforma, é o que mais tem em termos numéricos, né, mais de 50% dos dados no Brasil dentro da plataforma é relacionado ao desinteresse pela escola, e o desinteresse a gente sempre fala diversas vezes, que o desinteresse é a ponta do iceberg, é aquilo que está muito superficial. Como é que a gente entende o que está por trás desse desinteresse se a gente não conversar com essa criança, com esse adolescente, para entender essa desmotivação de fato? E de onde é que vem essa desmotivação? Ela pode ser da própria escola, ela pode ser da família, ela pode ser da comunidade, ela pode ser de diversos caminhos aí. E para complementar, assim, porque realmente esse assunto ele traz muitas vertentes, né? A gente também, até por uma questão de, como é que eu posso dizer? Bom, muitas vezes a gente atribui a responsabilidade desse não interesse pela escola para a criança, para o adolescente, né? Como, tipo assim, eu não tenho o que fazer, ele não quer vir, né? Rosiana fala muito da questão do desejo, né? De despertar o desejo de estar na escola, né? De fazer parte desse grupo. Então, quando que eu, enquanto adolescente, de fato não tenho interesse, né? Ou é mais cômodo, de certa forma, eu atribuir, né, essa responsabilidade ao desinteresse do outro. Então, eu não tenho o que fazer. Ele não tem interesse, então eu estou com as mãos atadas, né? E aí é muito desse lugar que a gente tem enquanto adulto, e aí nós profissionais, os pais, os conselheiros tutelares, nós é que sabemos, né, a importância que a educação tem na transformação da vida de uma pessoa. Então, esse desinteresse pode ser do adolescente? Pode, mas será que esse desinteresse é só dele ou é de todos nós? Né? De não querer ter assim, lidar, inclusive, com o fracasso, né? Porque também a gente pode não ter sucesso, né? Com essa abordagem. Mas lidar com né? O fracasso não é meu, o fracasso é do outro, que não quer vir. Né? Então, também trazer para a gente um pouco desse olhar, né? Até onde eu consigo me responsabilizar até esgotar todas as possibilidades. Né? Tem um município, né, que trouxe uma experiência para nós, que é assim, os meninos têm que trabalhar. Ok, tudo bem, é uma realidade, eles realmente precisam trabalhar. Mas então vamos negociar um horário de estudo, um horário de trabalho. E eles vão ganhar uma bolsa para trabalhar. Então, eles têm um valor fixo, né, de, sei lá, R$400, R$500, enfim, o que o município é capaz de pagar. E negociar, porque são dados de realidade. Meninos com 15, 16, 17 anos querem trabalhar, querem ter dinheiro, e a escola começa a perder a função, porque é um processo muito demorado. Então, é uma forma de negociar. Tudo bem, você vai trabalhar, mas aí a gente garante a sua rentabilidade com você dentro da escola. Né? São estratégias que a gente precisa, né, articular, né, negociar com a própria gestão do município, para que a gente não perca, de fato, esses meninos.
Porque eles vão começar trabalhando guardando carro na praia ou na feira e tal, não sei, né? E eles não vão evoluir daí, gente. Eles vão ser sempre essas criaturas que vão estar ali, num subemprego, né? Sem condições de avançar e de melhorar as condições de vida. E não só isso, né? De entender o mundo, sabe? Educação não é só para garantir um melhor trabalho. Educação é para fazer leitura de mundo, é para entender qual é o meu papel na sociedade, como que eu me relaciono com o mundo, com as pessoas, comigo mesmo, os cuidados pessoais. Então, sabe, é algo que a gente vai para além, sabe, só de uma profissão, né? Não é à toa que estamos aqui e somos quem somos. Somos o que somos pela experiência que tivemos na educação, né? E essa oportunidade ela tem que ser garantida para todos esses meninos e meninas. Ai, vou me calar. Imagina, tá? A discussão tá muito boa. Mas seguindo aqui os slides. Fabiana não saidinha. Pô, você quer continuar aqui essa parte? Pode continuar. Sim, vamos lá, né? Continuar. Mas sempre é muito bom essas falas intercaladas, né? Porque é de uma riqueza muito grande. Aquilo que falta, o outro traz e lembra, enfim. Então, entrar na casa da família é muito delicado, como a gente já falou, exige alguns pontos de atenção. Primeiro, uma fala clara, objetiva, apresentação do objetivo da visita, né? A gente sabe que aqui nem vale muito palavras técnicas, viu, gente? As palavras mais simples possíveis, para a gente também não fazer com que o outro se sinta diminuído, né? Então, uma linguagem no mesmo nível, palavras comuns do dia a dia, mesmo que a gente saiba que está usando ali o senso comum, mas é isso mesmo, para se aproximar, né? Fazer um diálogo horizontal. Ah, se eu for chegar lá falando os termos técnicos que eu aprendi na faculdade, se eu sou psicólogo ou assistente social, ou pedagogo mesmo, o próprio professor, a pessoa não vai entender e vai se sentir tão pequena no mundo. Virgem Maria, a doutora chegou, a professora chegou. Então, se a gente quer trazer eles para o nosso diálogo, a gente precisa escutar, né? Uma escuta ativa, tá com essa escuta muito atenta, porque ali a hora é do outro falar, né? A gente precisa aprender as informações que são necessárias para o nosso trabalho, para a gente poder ajudá-los. A impessoalidade também é muito importante, gente. Não intervir, sabe, assim, é, com julgamentos próprios, né? Nem. Porque às vezes a gente sabe, vocês estão aí no município, vocês conhecem muita gente. Às vezes a maioria das pessoas. Então, tem as relações que são pessoais, né? Mas nem por isso, porque Dona Maria é amiga da minha mãe, por exemplo, estou aqui imaginando um caso. Eu vou ser negligente com algo que ela tem de postura equivocada com o filho que está na escola, né? Então, amigavelmente, a gente precisa orientar essa pessoa, justificar por quê, né? Fazê-la entender que é importante para o seu filho, enfim, né? Respeitando muito esse contexto familiar, né? Deixando claro que não é uma intervenção da justiça, não é uma intervenção da escola, é a preocupação com o bem-estar da criança, do adolescente e da família também, né? Uma outra coisa muito importante, né, que é a confidencialidade das informações. O que isso quer dizer? Que a gente precisa ter uma postura ética muito respeitosa, porque às vezes ali vai sair algo que essas pessoas não tiveram oportunidade de falar para ninguém. Se você consegue estabelecer essa relação de confiança, às vezes, gente, ali sai uma violência sexual que nunca foi dita para ninguém, mas é dita para você. E aí você precisa garantir para o outro, né, que essas informações, elas são sigilosas e que diz respeito só a eles. Mas claro que os encaminhamentos precisam ser realizados, né?
Então, colocar no seu relatório, colocar na plataforma, em conversa com supervisão institucional, ver os encaminhamentos necessários, mas não as informações. Vocês sabem que os dados do relatório geral na plataforma, só quem acessa é o coordenador operacional, o supervisor institucional e o técnico, porque foi ele que trouxe as informações. E juntos vão ali fazer a gestão do caso para os encaminhamentos necessários, né? Então, uma escola é uma pequena comunidade. Às vezes, dependendo do tamanho da escola, é o tamanho de uma cidade. Se isso vaza, todo mundo fica sabendo. Vocês vão ajudar essa criança de forma alguma. Pelo contrário, vão constrangê-la, ela vai ser apontada. Então, se algo foi tão difícil de ser dito, só diz respeito àquela pessoa. Então, vamos tentar trabalhar, do ponto de vista ético, uma informação que nos é confiada e que deve ser tratada profissionalmente, tecnicamente. Isso é muito importante. Às vezes, você pode colocar um caso a perder por conta da falta de ética. Isso é muito sério, né? Porque você pode definir ou impactar tanto a vida de uma criança ou adolescente sem retorno. Então, fala, É, Ana. só, sou Ai, eu. Rafa. Só complementando, eu acho que esse ponto que Rosana trouxe aqui da confidencialidade das informações é muito importante, né? Porque são informações delicadas da família. E aí, só contextualizando, porque talvez, né, muitos de vocês são municípios pequenos, que as comunidades se conhecem, e vocês conhecem já, algumas pessoas moram em outros municípios, mas quem mora no município às vezes conhece toda a comunidade, e pode ser que vocês precisem fazer uma visita na casa de alguém que vocês conheçam, né? É muito comum em cidade pequena que essa realidade acontecer na administrativa escolar. Então, por Sim, isso, essa necessidade da confidencialidade da informação, de você, daquilo que está sendo coletado, né? De fato, não ser repassado para conhecidos, para familiares, para amigos, não, vai ser em relação ao caso, né? Vai ser encaminhado para quem precisa ter aquele encaminhamento apenas. E também essa é a importância desse primeiro ponto, da apresentação do motivo da visita, né? Se possível, ir identificado com crachá, com camisa, porque a visita é institucional, como Rosana trouxe, né? Quando você faz a visita, Rosana falou isso, né? Não é você, não é o Felipe, não é a Ana Luzia, não é a Mônica que está indo na casa, é a busca ativa escolar, é a escola, é a instituição pública que está indo. Então, por mais que seja conhecido, e aí é importante estabelecer esse esse limite e essa identificação, porque quando você conhece a família que você está indo visitar, essa demarcação precisa estar ainda mais clara para que os papéis não se confundam, né? Porque se você conhece, ou você é próximo de uma família e você vai fazer essa visita, preferencialmente nem seria legal. Se tivesse outra pessoa que não conhecesse na equipe e pudesse fazer a visita, por motivos éticos, seria até preferível, né? Mas se for o caso de não ter outra pessoa na equipe, tem que ser eu mesmo, eu conheço, vai, mas aí tem que justamente demarcar esse papel que você está indo lá cumprir de busca ativa escolar, garantir a confiança dessa família para a confidencialidade dessas informações. São esses pontos que eu queria destacar. E eu acho que, além desses que estão aqui listados, tem uma coisa que eu fiquei lembrando aqui agora, poderia ser adicionado aí nessa lista, que é não prometer coisas que você não vai cumprir ou não fazer promessas falsas para essa família. Ela vai relatar ali situações de necessidades, muitas vezes pode estar, né, relatando situações de necessidades dos diversos sentidos, na área da saúde, na área da assistência, na área da própria educação, vai ali relatar o seu contexto familiar. Então é importante que a postura seja de acolher essas demandas, mas não prometer, dizer, vamos resolver essa situação. Você não sabe se vai conseguir dar conta de resolver tudo, ou que tipo de resolução vai ser feita para aquele caso. Então, assim, a gente não pode prometer que a família vai ficar bem, que tudo vai dar certo, e que né, a gente pode falar que vai se esforçar, que vai levar essa demanda, que a gente vai estudar o caso, que vai ver o que é possível fazer. E essa comunicação também dos encaminhamentos é importante fazer. Porque vejam só, imaginem vocês, né? Todo mundo aqui, enfim, chega alguém na nossa casa fazendo uma visita, tudo bem, aí vai se identificar, diz que é da prefeitura, diz que é de tal órgão, a gente recebe a pessoa e a pessoa coleta as informações e começa a perguntar. E daí a pessoa diz, finalizei e vou embora, sem dizer o que é que vai ser feito com essas informações.
isso até incomoda, né, a gente, se a gente se colocar nesse lugar. Então, para essas famílias também. Então, comunicar à família é importante do que é que vai ser feito com essas informações. Uhum. Comunicar sem fazer as promessas falsas, né? Comunicar dizendo, olha, a gente está, essas informações que você está nos repassando, a gente está identificando essas questões, a gente vai fazer estudo de caso, a gente vai levar isso para pessoas que pode ser da assistência, pode ser da saúde, pode ser que alguém dessas outras secretarias entre em contato com vocês para encaminhar para algum serviço. Então, não prometendo, mas falando das possibilidades que podem ser feitas e do que é que vocês vão fazer com essas informações em termos de busca ativa. Isso é importante para que a família, tudo bem, ela vai ficar tranquila, ela vai compartilhar, ela vai saber o que vai ser feito com isso, né? Vocês não vão sair de lá da casa delas do nada, assim, sem falar nada, e aí elas não, tá, vieram aqui, fizeram um monte de perguntas e foram embora. Isso chega até a ser um pouco, quebra esse vínculo, né, com essa família. Então, Sim, são esses pontos. é. Assim, isso é muito importante, né, que Rafa aponta. O que é que esse povo quer saber da minha vida, né? Ou então, o que é que está aí anotando nesse papel e vai-se embora, não me diz para que é, sabe? Um pouco por aí. Então, a gente precisa ser muito respeitoso com essas questões, porque é a vida deles, né, gente? Enfim, então, e assim, não ter essa postura punitivista, né, como falei no início, fiscalizatória, né, com corte de benefício, porque eles têm medo também. Eita, lá vem uma pessoa saber coisas da minha vida e ameaçar cortar, por exemplo, o Bolsa Família, né? Então, sair desse lugar. Estamos aqui para ajudar e não para fiscalizar, né? Essa postura adequada, uma atenção grande também para a comunicação não verbal, não é? E o controle emocional. Às vezes, a pessoa fala uma coisa, mas o corpo está dizendo outra, pelo olhar, pela postura, sabe? Esse olhar e essa leitura do ambiente. Às vezes tem outra pessoa, elas se comunicam pelo olhar temeroso, né? E isso a gente precisa ter essa perspicácia de entender um pouco isso, né? E a gente, enquanto profissional, que já tem um pouco do percurso, consegue perceber o constrangimento ou não, né? Então, tem muito com isso, né? Essa parte, eu lembrei também de outro exemplo que eu dei na outra edição, que eu queria trazer aqui agora também, dessa parte do controle emocional, que eu lembrei muito da experiência de... Isso acontece muito, tá, em grandes centros urbanos, mas a gente viu esse relato de Recife, que tem regiões muito periféricas da cidade e as técnicas verificadoras precisam realizar, muitas vezes, visita nessas comunidades que são dominadas, às vezes, por zonas de tráfico, né? Disputas de facções, essas Sim, questões muito delicadas de segurança pública. Talvez em municípios menores não sejam tão intensos esse movimento, mas isso é a realidade no Brasil todo, então pode ser que isso se expresse de uma forma diferente, mas pode ser que aconteça. E aí a técnica falando assim, né? Tipo, eu visitei a comunidade, eu visitei essa família, e eu tava com muito medo, e ela relatando, eu tava tentando fazer um esforço muito grande para não expressar a minha emoção, porque minha vontade era sair correndo dali. Que ela foi abordada por um traficante da região para saber o que ela estava fazendo sim, ali, e ela armado, e enfim, claro, eles nessas zonas eles têm esse controle, né? Quem entra, quem sai, vai fazer o quê? Né? Não que fosse fazer algo mal a ela, mas só a abordagem já amedrontou muito ela. Claro, isso é compreensível, né? Para quem não vive dentro dessa zona, se abordado dessa forma é realmente algo muito, muito é, delicado. E ela estava acompanhada da pessoa da escola que era da comunidade. Então aí também tem essa outra questão muito importante. Se vocês vão numa região que é mais delicada em termos de segurança, em termos de se tem essas disputas de tráfico, essas coisas, é importante vocês fazerem essa visita com alguém da própria comunidade, né? Alguém da escola ali que de repente tenha confiança, algum líder comunitário, a diretora, a coordenadora, a própria professora, não sei, alguém que tenha uma entrada na comunidade de confiança para que possa acompanhar vocês nesse momento. A visita nunca é ideal ser feita sozinha, como a Ana Paula destacou, sempre em dupla ou em trio, e principalmente nesses contextos mais delicados de segurança da própria comunidade. Então, assim, ela uhum, relatou essa questão do controle emocional, né? A gente estava discutindo sobre isso e ela relatando
essa que ela ficou com muito medo e ela ficou tentando, obviamente, manter a expressão, né, séria, da postura, e que foi um exercício de esforço para ela, né, se manter naquela posição diante da situação que ela estava vivenciando. Então, Sim, só relatando um pouco dessa experiência, porque talvez seja algo que pode, né, se passar, né, em diferentes contextos. sim. E às vezes o próprio abusador da criança, ou explorador, ou o opressor, enfim, o nome que a gente possa imaginar, está lá dentro de casa, né? Ouvindo a sua abordagem, né? Às vezes até escondido, enfim. Então, todas as possibilidades a gente precisa pensar, né? Então, então, para refletir, né, para a gente pensar um pouco o que é família, né? Quais são os arranjos familiares que você consegue, né, identificar? A gente sabe das experiências de vocês e em função de toda a mudança histórica, cultural que a gente vem vivenciando, as famílias não se apresentam mais, né, como no tempo dos nossos avós, talvez dos nossos pais. Elas têm tomado configurações bem diferentes, complexas e multidiversas, e a criança que chega à escola, ela não teve escolha por esta família, e não cabe a gente julgar, não é? Na verdade, muitas crianças chegam à escola com uma família homoparental, que no senso comum se diz dois pais, duas mães, não importa, é a família dela, não é? A gente sabe também que a grande maioria são famílias em que apenas a mulher está à frente, com toda a responsabilidade, né? É, familiar, financeira, de responsabilidades de um pai e de uma mãe, apenas sobre o seu encargo. Famílias que são de responsabilidade de uma avó, enfim, diversas famílias nos chegam, né? Então, esses arranjos das grandes famílias expansivas também, que todos moram numa mesma casa, às vezes 15 pessoas, né? Então, toda a diversidade familiar, ela chega à escola. E mesmo a gente tendo sido criada com aquela família tradicional, pai, e mãe e filhos, nem todas são iguais. Isso não quer dizer que ali não há uma família, porque onde há amor, há uma família. Então, a gente precisa ter todo o respeito, porque às vezes a criança ela já sofre preconceito na comunidade, na rua, na própria escola, muitas vezes pelos colegas, e cabe ao professor, ao educador, qualquer profissional, nós que estamos na buscativa escolar, desmistificar esses preconceitos. Porque João e Maria não deixa de ser João e Maria, porque tem uma família desestruturada. Não deixam de ser quem eles são, por ter uma mãe doente ou um pai com problemas de saúde mental também. Pelo contrário, isso são questões que trazem muito sofrimento e ao adolescente. E muitas vezes se retraem na escola, se retraem até do ponto de vista da aprendizagem, em função dessas questões que não estão sob o controle delas, né? E a gente, enquanto adulto, que teve uma formação, não é? Este é um momento formativo, a gente precisa ter essa postura muito especial nesse sentido, não é? Quantas crianças não deixam a escola? O desinteresse é grande, a gente sabe que é um dos primeiros motivos de abandono hoje da escola, é o desinteresse pela escola, por uma postura a gente desavisada. Algo que a gente falou, não, nem foi intencional, mas como chegou a essa criança, muitas vezes pelo próprio contexto que ela vive, marca profundamente, né? Então é a gente não perder esse vínculo. Faltou, vamos lá, tentar trazer, porque esse vínculo social ele é muito importante. E a criança estando na escola,
Mesmo com todas essas questões, a gente sabe que é um lugar de proteção para as vulnerabilidades, né? E a gente é responsável por isso. Isso. Então, para ampliar um pouco essa discussão de família, a gente vai exibir aqui esse videozinho, é curto, acho que tem uns 5 minutinhos. Peraí. Sobre essas questões de arranjos familiares. As famílias e suas múltiplas possibilidades nos dias atuais. Quando falamos em família, qual a primeira imagem que nos vem à cabeça? Mas será que essa imagem realmente representa os vários tipos de famílias que existem? Se a gente parar para pensar em como se organizam as famílias dos nossos amigos ou conhecidos, será que a imagem ainda é a mesma? E se a gente for mais além e pensar na composição familiar das crianças e adolescentes com quem a gente trabalha, será que esse modelo se mantém? Viu só? Esse exercício simples já ajuda a pensar que quando se fala em família, não existe um modelo único, e muito menos um formato certo a ser seguido por todos. Vivemos num mundo cada vez mais dinâmico, cheio de mudanças que impactam nossas relações uns com os outros. E não podemos deixar de pensar que essas mudanças todas também se refletem nas famílias e na forma como elas se organizam. As Rafa, famílias não tá têm um papel aparecendo. central no estabelecimento das relações sociais que acontecem numa comunidade e no cuidado das crianças e adolescentes de um determinado. Não está passando o vídeo, Rafa, tá só a tela. E eu aqui assistindo o vídeo, achando que tava todo mundo vendo. Deixa eu parar, deixa eu compartilhar de novo para ver se deve ter dado algum erro. É um outro tipo de compartilhamento, viu, Rafa, para passar o vídeo. É uma guia, eu acho. Cadê Uhum. aqui? É isso mesmo. É tela cheia, né? Agora vai. Oi? Oi. As famílias e suas múltiplas possibilidades nos dias atuais. Quando falamos em família, qual a primeira imagem que nos vem à cabeça? Mas será que essa imagem realmente representa os vários tipos de famílias que existem? Se a gente parar para pensar em como se organizam as famílias dos nossos amigos ou conhecidos, será que a imagem ainda é a mesma? E se a gente for mais além e pensar na composição familiar das crianças e adolescentes com quem a gente trabalha, será que esse modelo se mantém? Viu só? Esse exercício simples já ajuda a pensar que quando se fala em família, não existe um modelo único, e muito menos um formato certo a ser seguido por todos. Vivemos num mundo cada vez mais dinâmico, cheio de mudanças que impactam nossas relações uns com os outros. E não podemos deixar de pensar que essas mudanças todas também se refletem nas famílias e na forma como elas se organizam. As famílias têm papel central no estabelecimento das relações sociais que acontecem numa comunidade e no cuidado das crianças e adolescentes de um determinado território, sendo a convivência familiar e comunitária um direito fundamental para seu desenvolvimento. Por isso, é importante entender bem que nos dias de hoje, a família não cabe numa caixinha fixa e fechada. Pelo contrário, os formatos são múltiplos. A família é um assunto que nos mobiliza muito, porque a família é o lugar dos afetos, do cuidado, da proteção e da segurança. Nela desenvolvemos a nossa identidade, nela aprendemos a ser e a conviver em grupo. Na família disputamos e ganhamos afeto, na família aprendemos a aceitar-nos ou a confrontar-nos. A família é um espaço de proteção. Por essa razão, a família é o lugar da temporalidade mais ampla, isto é, na família temos a certeza de uma história, a certeza de um passado e a proposta para um futuro. Precisamos pensar que não existe um modelo ideal de família, nem adequado ou inadequado. Existem vários tipos de família e elas se organizam a seu modo. O que importa? O que importa mesmo são os vínculos de reciprocidade e de cuidado que os membros têm entre si.
Portanto, nosso olhar sobre a família tem que ser um olhar aberto para a família como ela é. O Sistema Único de Assistência Social tem uma nova definição que ajuda a entender o que é a família hoje. A família é um grupo de pessoas vinculadas por laços consanguíneos de aliança ou de afinidade, onde os vínculos circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em torno de relações de geração e de gênero. Notou algo diferente nesse conceito? Exatamente! O conceito de família é muito mais do que o parentesco por laços de sangue. Numa família, todos são responsáveis por cuidar de todos. E ela também pode ser composta por pessoas com quem temos somente vínculos afetivos, por aqueles que sentimos ser nossa família. Precisamos compreender que existem níveis de educação, de letramento, de alfabetização diferentes nas famílias, mas todas elas precisam se envolver no processo de aprendizagem dos filhos. Portanto, é importante cativar a família e fazer uma abordagem adequada a essa família. Vamos lembrar que toda família gostaria que o seu filho estivesse na escola e que tivesse uma boa aprendizagem. Mas nem todas as famílias têm a mesma história e as mesmas condições. Muitas famílias tiveram também dificuldades escolares ou estão lutando pela sobrevivência com outras demandas emergentes que não permitem que ela pense imediatamente na recolocação de seu filho na escola. Uma boa abordagem, portanto, seria oferecer a essa família um espaço de escuta. Ela precisa falar primeiro, ela precisa ganhar confiança inicialmente, para depois colaborar com o retorno do seu filho para a escola. Vimos aqui a responsabilidade da família na vida e no processo de aprendizagem das crianças e adolescentes. Com o que analisamos até agora, podemos concluir que há muitas possibilidades de configurações familiares. Vamos ver alguns exemplos. Família nuclear simples, composta por pai, mãe e filhos. Família monoparental feminina ou masculina, em que somente a mãe ou o pai cuidam dos filhos. Família homoparental, composta por um casal do mesmo gênero com filhos biológicos, adotados ou nascidos de uniões anteriores. E também as famílias conviventes, que são famílias que moram juntas na mesma casa, sendo ou não parentes entre si. Outra questão em que precisamos pensar é que não só as configurações familiares, mas os diferentes contextos nos ajudam a entender as particularidades de cada grupo familiar. Será que as necessidades de uma família que vive no campo são as mesmas daquela que vive nos grandes centros urbanos em relação ao estudo dos filhos, por exemplo? As famílias que têm saneamento básico garantido têm as mesmas condições daquelas que não contam com esse serviço? O contexto social das famílias pode ser o mais variado possível. Podem ser muitos os desafios que elas já enfrentaram, assim como muitas as suas tentativas de dar conta das adversidades impostas. Por isso, não podemos esquecer que considerar o contexto socioeconômico de cada família é fundamental para estabelecermos uma relação de proximidade. Atitudes que culpabilizam a família nos mantêm afastados do nosso real objetivo, que é dar apoio para que as crianças e os adolescentes possam ter seu direito à educação garantido. Algumas famílias terão dificuldade em facilitar o retorno da criança à escola. Elas vão precisar de apoios. Que tipo de apoio? Depende do caso. Pode ser um apoio no transporte, pode ser para o desenvolvimento de alguma habilidade, pode ser nos cuidados com a saúde, pode ser na oferta de renda mínima de sobrevivência, mais especialmente será o desenvolvimento de uma confiança e de uma crença na escola que a família perdeu. Para isso, a abordagem humana e cuidadosa é fundamental. Hoje, a educação é um direito. Tanto quanto é um direito a convivência familiar e comunitária. Portanto, esses dois direitos precisam estar alinhados. Nesse sentido, é fundamental uma parceria entre a escola e a família. E essa abordagem vai contribuir para que essa parceria possa acontecer. Então, não é só uma parceria,
mas é também o engajamento da família no retorno do seu filho à escola. E o que dificulta esse engajamento? Muitas vezes a família está lutando pela sobrevivência e não tem tempo para pensar em escola, porque há coisas mais importantes para ela naquele momento. Então é preciso despertar na família o desejo de que seu filho volte para a escola. Portanto, essa família não pode ser culpabilizada e sim acolhida nesse momento de retorno da criança e do adolescente à escola. Muito legal o vídeo, né, gente? Traz muitos pontos de reflexão, né? De conceito, conceituação de família, dos diferentes contextos. Enfim, eu acho que é um material muito legal. Dentro do site da Buscativo Escolar tem muito mais materiais, né? Voltado aí para a abordagem familiar. Vocês podem acessar outros vídeos também no canal do YouTube do Unicef, que vai tratar um pouco dessa temática. É. E esse material está lá, né, disponível para vocês todos no site da Buscativa, né? O que vocês procurarem relativo a isso está lá, né? E agora, nesses momentos finais, a gente já está chegando no final, então a gente queria ouvir vocês, que vocês pudessem compartilhar um pouco como é que o município tem vivenciado essas visitas domiciliares, quais os desafios que vocês têm enfrentado, né, no dia a dia, se tem alguma experiência marcante que vocês gostariam de compartilhar em relação a alguma visita específica. Então, se alguém se sentir à vontade para compartilhar, né, e contribuir aqui com a discussão, fiquem à vontade. Ou também comentar sobre o conteúdo, sobre o que vocês viram aqui hoje, o que é que acharam, se ajudou, se trouxe pontos para reflexão que vocês não tinham parado para pensar ainda. Vamos lá, gente, uma pessoa de cada vez. Oi, tudo... Vocês estão me ouvindo, minha gente? Bom dia. Estamos, Felipe. Sim. Primeiro eu queria parabenizar vocês, foi muito bom hoje. Muito importante esse tema, né? Inclusive, é uma formação continuada mesmo, né? Para a gente que trabalha na Buscativa, né? Isso que vocês falaram no começo da formação em relação à abordagem da família. A gente vê realmente, eu já vi outras pessoas que trabalharam no programa também que carecem de uma abordagem mais Ô, empática. Felipe, fala mais próximo do microfone, por favor, que tá um pouquinho longe. E agora, tá melhor? Melhorou. Tá Não, então, aí eu tô falando o seguinte, que muito importante o tema, né? ah, uma formação continuada realmente da busca ativa, e a gente precisa muito disso, porque a gente vê até pessoas que, com pessoas que já trabalharam no programa em outras ocasiões dos municípios, que tinham uma abordagem exatamente contrária ao que é indicado, né? Quer dizer, aquela postura mais assim, vamos dizer, mesmo sem querer, acaba ficando um pouco mais agressiva, né? Isso aí acaba mais atrapalhando do que ajudando, né? Eu queria parabenizar vocês, que foi muito boa a formação em relação a, acho que desafios enfrentados, experiência marcante. Eu acho que o que mais me marcou, assim, não foi um caso só, mas alguns casos de alunos que estão em evasão por questões, assim, graves de família, aquela coisa de maltratos, né? Principalmente quando é criança dos anos iniciais, assim, a gente realmente é como se fosse nosso filho, né? Eu Sim. passei por uma situação. A gente está com uma situação parecida aqui no município. Enfim, de uma garota, ainda na idade de pré-escola, né? E a gente está em conjunto aí tentando resolver essa situação, né? Tem coisas que competem à justiça, ao conselho tutelar, mas a gente não só faz a rematrícula, mas também como procura, usando da nossa rede municipal, né? Usando dos psicólogos, assistentes sociais, tentar ajudar da melhor forma possível. E eu queria também deixar aqui, além de parabenizar vocês, eu estou gostando muito de trabalhar no programa. É diferente na área educacional, principalmente para mim e para outras pessoas que eu conheço que estão aqui, que são professores, né, também.
a gente que vem da sala de aula também, a atividade da busca ativa escolar acaba complementando a nossa atividade docente, na verdade, né? Porque a gente acaba vivenciando muitos casos, não de busca ativa, mas assim, todo professor é um pouco um assistente social, um psicólogo, né? A gente sempre vivencia, assim, a gente sempre procura ajudar algum aluno, aluna ali que está com problema, e é isso, tá? Gostaria de parabenizar, a formação foi muito boa hoje, estou gostando muito. E eu já falei demais, vou desligar o microfone aqui. Imagina, Felipe, muito obrigado pelo compartilhamento. A gente fica feliz que tenha sido legal, né, que você tenha gostado do conteúdo, muito importante. E que você esteja gostando também de ocupar esse espaço, né, de coordenador aí da busca ativa. É muito fundamental isso. A gente sempre fala que esse papel do coordenador operacional tem que ter o desejo de estar aí para dar certas coisas, né? Mas que uma obrigação tem que fazer sentido também, né, na vida do desejo, né, Rosiana? Então, estamos felizes aí, contente com sua experiência. Mais alguém, pessoal? Eu só agradecer a vocês, assim, ter dado outra chance, né, para a gente ter participado da formação, que a gente não pôde participar, e eu senti hoje o Riva não poder participar, porque ele é o técnico verificador, e assim, foi pena, que ele sempre está indo nas casas fazendo visita, e era muito bom que tivesse participado. Apesar do que, assim, ele segue direitinho. Sim. A gente vai Assim, disponibilizar, tá, a gravação para você repassar para ele. tá, obrigada, Tá? Rafael. Tá sendo gravado aqui, a gente vai mandar. Que aí é importante, já que ele faz esse papel de visita, reforce com ele essa importância de ele assistir esse conteúdo. Vai ser muito bom para Muito fortalecer ainda bom. mais o trabalho dele. E assim, a semana passada a gente teve reunião com o pessoal do agente comunitário, que fez, a gente cadastrou eles, e passou mais ou menos assim, essa questão do cuidado quando é abordado, né? E até porque eles também já teve treinamento na saúde e na assistência social, e assim, foi muito bom. Foi mais ou menos assim, nessa linha que vocês passaram para a gente. A gente conversou com eles. E agradecer, porque vocês sempre são alento para a gente. Que bom que vocês estão aí movimentando o pessoal da saúde também, né, para fazer parte. Coisa boa. Foi muito bom. E obrigada mais uma vez por ter dado uma chance a gente. Imagina. Mais alguém, gente? Obrigado, Conceição, por compartilhar aí. E eu vou embora porque eu vou para Satuba, tá, gente? Ah, ok, tranquilo, fica tranquilo. Obrigada, bom dia e até quinta-feira, sexta-feira próxima, né? A outra sexta-feira. Você já preencheu a lista de presença, Conceição? Preenchi. Ah, ok, Tá, obrigado. tchau para vocês e obrigada. Tchau, tchau. Tchau, querida. Obrigada também. A fim é só agradecer, né? Messias está aí sempre antenado, ligado com vocês. Só agradecer essa participação de hoje aqui. Muito boas observações, as orientações que foram dadas. A gente sempre procura ter muito cuidado nesse contato, né, com as famílias, justamente para, como foi colocado muito bem, a última palavrinha citada foi conquistar. Então, a gente tem que conquistar, sim, a confiança dessas pessoas, fazer com que elas não se fechem e estejam sempre abertas, né, a acolher e, logicamente, a manter os filhos na escola, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer, mais uma vez, aí essa oportunidade de estar aqui com vocês, ouvindo e participando de algo que, com certeza, só enriquece cada vez mais a gente, tá? Obrigado mesmo de coração. As minhas meninas estavam aqui atentas e elas gostaram muito também desse momento, até porque elas são visitadoras, né? Elas estão em contato com a família, mais do que a gente, né? Lógico que a gente também, de vez em quando, está acompanhando nesses momentos, mas a gente fica mais em contato com a direção das escolas, né, com a coordenação, junto à secretária de educação, né, e elas estão mais na linha de frente. Então, foi muito bom, foi muito válido, viu? Obrigado de coração e já estou assim ansioso pela visita de vocês. Coisa boa, Gerandilson, muito bom. Então, aí que ajudou o município de vocês, né? As visitadoras. Ficamos felizes.
Vai lá, Fabiana. Então, Isso. Agradecer, né, por ter atendido, na verdade, esse chamado aqui para a gente ter essa conversa, esse papo, esse esclarecimento, essas informações, essa troca, essa interação com vocês. A gente sabe que as agendas, né, da educação, ela é muito concorrida e a gente sabe o quão é importante vocês participarem de vários processos, né, vários projetos que tem também na pasta. Mas que bom que vocês estão aqui conosco, compartilhando desse momento, que no primeiro momento, infelizmente, não foi possível participar, mas que agora vocês estão conosco, compartilhando esse conhecimento e levando também conhecimento para os demais, né, tocando em frente aí a BAE, né, a Busca Ativa Escolar, junto com a equipe de vocês. Então, obrigado por vocês deixarem de lado um momento aí para a gente ter essa troca aqui com vocês. Rafa, e com relação ao fórum, eu estive conversando aqui com o Sullivan e está sendo encaminhado, viu? Acredito que no nosso encontro do dia 12, a gente deve passar para vocês as informações. Mas já está tudo sendo bem encaminhado. Graças a Deus. Perfeito, Júnior. Obrigado. Mas alguém, pessoal, gostaria de comentar um pouquinho, de relatar algo? Bom, então, deixa eu só passar aqui. Oi, Pode Rafael, falar. muito bom essa oportunidade, né? Muito boa essa oportunidade. Eu tô, como eu falei, tô sem câmera, tá com problema no meu computador, mas enfim, é muito esclarecedor, muito bom mesmo. É bom que vai ficar disponibilizado, porque daí a gente pode, né, reunir com nossos técnicos verificadores, né? E passar essas informações para eles e engajar mais, né? O conhecimento deles, para que quando eles forem cair em campo, né, ter mais efetividade no que eles vão abordar, né, as famílias. Isso é muito esclarecedor. Outra coisa, segunda-feira, deixa eu só confirmar, ficou às 14 horas, não é isso? De 14 às 15. Isso. A segunda. Pronto, eu estarei em Paripoeira. E é só isso, agradecer essa oportunidade. Naquele dia realmente eu não pude entrar. E segunda-feira a gente eu tiro mais algumas dúvidas, tá? E tem questões que é mais particularmente, que é coisa do município, que eu tiro com vocês, tá bom? Ok, tá bem. Agradeço a oportunidade. A gente agradece, Arlen, a sua presença e a participação. Então, gente, bom, o curso Busca Ativa Escolar na Prática, lembrando que a maioria de vocês já fizeram com coordenadores e coordenadoras operacionais, mas que também tem para o técnico verificador. Então, aí nos municípios de vocês que já tem essa equipe instalada de técnicos verificadores, quem atua fazendo as visitas domiciliares, esse conteúdo que a gente passou aqui, ele é reforçado e tem muitas outras coisas no curso do técnico verificador que vai aprofundar aí o papel desse perfil dentro do Busca Ativa Escolar. Então, reforcem com as equipes de vocês, né? Quem está chegando, quem está montando essa equipe agora, técnico verificador, quem está cumprindo agora com esse papel, da importância de realizar o curso também, Busca Ativa Escolar na Prática, e o site também está recheado aí de materiais que podem auxiliar aí nessas questões. Então, acho que é isso. Agradecemos. Eu acho que foi muito bom. Eu gostei muito. Acho que, assim, a gente expande a compreensão da busca ativa escolar, né? Quando a gente traz essas discussões. E fico muito feliz da participação de vocês, da presença de vocês. Né? Acho que a gente vai aprofundando mesmo esse conhecimento. Obrigadão. Valeu mesmo. É isso, gente. Muito obrigada pela participação. Quando vocês estão aqui, né, num chamado nosso, aí a gente tem clareza que isso terá impacto, sim, nas comunidades e que a gente está fazendo o trabalho, o projeto caminhar, né? Então, muito obrigada pela presença de todos e participação. Obrigado, pessoal, também. E até a próxima. Sim. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.